Lembrem dos professores de vocês, lembrem de rezar por eles, de agradecer tudo que você é e que deve ao professor. Tem coisas ruins também? Tenta deixar de lado, vamos valorizar as coisas boas. Em cada ano de escola, muita coisa aconteceu na sua vida, muita coisa aconteceu boa, muita coisa te ajudou a ser quem você é hoje. A gente depende muito dos professores que passaram por nós. Passaram, mas deixaram uma centelha de algo que foi crescendo, que daria frutos no montante, no geral, quando a gente, enquanto pessoa, vai se profissionalizando, vai criando idade, né? Idade adulta. Então, eu quero homenagear aí os professores hoje, dizer para eles que nesse momento de pandemia temos que ressignificar a educação, as aulas online, as aulas onde a gente teve que se ver diante de uma situação nova, inesperada, sem preparo. Muitos professores tiveram que improvisar aulas, tiveram que aprender a mexer com a tecnologia, tiveram que aprender a filmar e a falar para uma câmera. E isso tudo prova o quanto o ser humano é rico em possibilidades. E aí tem tudo a ver com o tema de hoje. Ler e escrever, todo mundo pode saber. Todo mundo pode saber. Se um professor pode aprender a dar aula à distância para o seu aluno, se a gente pode aprender a usar a tecnologia, se a gente pode aprender coisas tão complexas que vieram neste mundo agora, a partir dessa pandemia, e outras situações que a gente vive na vida, por que uma criança não vai aprender a ler e escrever? Me diga, se ela aprende tantas outras coisas, por que não vai aprender a ler e escrever? Pensem, ler e escrever é uma tecnologia. A nossa língua é uma tecnologia inventada, é cultural. Se resgatarmos lá a história de onde surgiram as primeiras letras, nós veremos o quanto foi construído esse conceito até chegar no formato que temos hoje de um alfabeto com 26 letras. Existem alfabetos com mais letras, existem o alfabeto lá, o japonês, que tem 300 letras. Existem as mais diversas formas de comunicação. Essa é uma forma de comunicação e temos que nos apropriar dela, porque o mundo depende de leitura e de escrita. Nós queremos que as crianças aprendam também e todas podem aprender. Todas podem. Podemos aprender em braille, no caso do deficiente visual, podemos aprender em libras para o deficiente auditivo, se comunicar através de gestos e fala, como isso é bonito, como isso é lindo. Olha que bacana, gente. Nós podemos crescer nessas ideias e pensarmos nas crianças com dificuldades de aprendizagem, nas crianças que tenham transtornos de aprendizagens, síndromes. E essas crianças, não é porque elas têm algum fator que impede que ela seja totalmente aberta para o aprendizado, é que ela tem que ser deixada de lado numa sala de aula, ou a própria família dizer, não adianta, ele não vai mesmo, não vai. Essa fala não cabe. Essa fala não cabe em quem acredita que há formas diferentes de atingir uma criança. Nós temos que mostrar, temos obrigação, nós quanto educadores, agora eu me coloco aqui como educadora, dizendo que já alfabetizei muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, síndrome de Down, transtornos diferentes, e digo para vocês, pode uma criança não chegar a uma leitura fluente, mas ela tem que ao menos, se comunicar basicamente, se virar na vida, ao menos conhecer dinheiro, ao menos conhecer seu nome, seus documentos, seu endereço, ao menos saber
reconhecer o nome de um remédio que ele precisa tomar e a dosagem dele. Ao menos tomar um ônibus certo, pegar o metrô certo, ou pegar uma condução, fazer um pagamento adequado para não ser enganado. Essas habilidades todas envolvem o letramento. O letramento é esse conceito de alfabetização que a gente consegue fazer a criança avançar. E conhecendo o mundo, ela vai aprender a ler e escrever esse mundo próximo a ela, esse mundo que tem significado para ela e que tem sentido para ela. Portanto, não vamos desacreditar de ninguém. Ninguém tem o direito de ficar desacreditar de alguém, porque o potencial das pessoas, o limite dele de aprendizagem, ninguém sabe. Uma criança que você diga para ela agora não adianta, ela não vai mais, você está dando um veredicto que ninguém tem o direito disso, ninguém, tá? Gostaria de aproveitar o Dia dos Professores para homenagear, então, os professores também que fizeram sentido na minha vida, e gostaria de contar uma passagem para que sirva também para vocês um estímulo para vocês mamães. Quero falar com as mamães. Será que tem mamães aqui hoje? Deixa eu ver, tem bastante. Janaína, boa tarde. Nataliane Silva. Anne Silva, parabéns pelo seu dia. Obrigada, feliz dia dos professores. A Nayane, Débora Cunha, benção, obrigada. Maria Assunção está aqui, boa tarde. Feliz dia dos professores, você é especial. Obrigada, Maria Assunção. Aproveitar que ela está aqui, eu sei que ela está a trabalho, daqui a pouco tem que sair. Quero mostrar aqui um desenho que eu recebi hoje de presente da filhinha da Maria Assunção, da Isabela. Tá fácil aí, produção? Tá. Esse desenho, gente, é um símbolo que aqui eu homenageio todas as mamães. A Isabela é filha da Maria Assunção. Maria Assunção é minha aluna aqui no curso de Alfabetizar Brincando, alfabetização em casa. Ela alfabetizou a filha dela muito rapidamente, muito fácil, brincando, fazendo as atividades do nosso curso. E a Isabela é uma menina que é uma artista. Está aí na tela para vocês verem um desenho que eu recebi hoje de presente dela. Ela desenhou ali a tia Selma e fez uma borboleta, colocou uma borboleta na minha mão e uma borboleta na mão dela, porque ela também gosta muito de borboleta, quis mostrar, e uma sombrinha na minha mão, que ela disse que também gosta muito. Mas observem o colorido do desenho, a expressão alegre e feliz, né? O colorido na minha roupa que ela desenhou. E ela falava ali para a mamãe, sempre falou, é a professora da mamãe, a tia Selma. Então, na verdade, esse desenho expressa o carinho, gente, que vocês mães recebem quando vocês se dedicam a dar atenção para o desenho da criança, para a expressão artística de comunicação com a criança. Se hoje o nosso tema é ler e escrever, todo mundo pode saber, se seu filho ainda não sabe ler, veja se ele sabe desenhar, veja o quanto você pode estimular o desenho, assim como esse desenho que eu recebi de presente hoje, que eu dou um grande beijo para você, Isabela. Um grande beijo para todas as mamães aqui que são professoras nesse momento. Quando vocês estão em casa fazendo a tarefa com os filhos de vocês, vocês são os professores. Então, parabéns, Dia dos Professores. Parabéns, professores mamães ou mamães professoras, tá? Que vocês consigam fazer essa tarefa muito bem feito. Quando tiverem impaciente, já ensinei aqui, né? Vou falar de novo, está impaciente, não está conseguindo, para tudo, para. Não faz mais nada aquele dia, vá fazer outra coisa, vai lá se distrair, depois você volta. Porque criança exige paciência, exige atenção, exige dedicação de nós adultos que estamos com eles. Professores que estiverem me ouvindo sabem disso, quanto um professor numa sala de aula precisa exercitar a própria paciência,
a própria persistência em ensinar a todos, não deixar nenhum a menos, nenhum sem aprender, nenhum sem avançar, pelo menos um pouco, pelo menos um pouco. Nenhuma criança recebe algo e sai sem nada dela. Eu não gosto muito, quando eu escuto na internet, às vezes eu vejo alguns professores que falam assim: vou te ensinar a tirar a criança do 0 até a alfabetização, do 0 à leitura e escrita plena. Não existe esse 0. Sabe por quê? Nenhuma criança chega para a gente, professor, zerada. Não existe 0. Ela não é um computador que eu formato e pronto, está tudo limpo ali. Não é assim. A criança, desde que nasce, está recebendo estímulos do ambiente. Portanto, ela já está no conceito de letramento, está recebendo comunicações e informações do mundo letrado. Quando ela brinca com um brinquedo, você diz o nome do brinquedo para ela, você já está colocando essa criança dentro de um conceito de nomes. Ela já desenvolve a oralidade. Quando ela fala e conta para você toda uma história com começo, meio e fim, todo um percurso mental que passa na cabeça dela para ela produzir uma história, você consegue perceber o quanto essa criança tem de evoluído numa história, num texto oral. No texto oral. E o texto oral antecede a alfabetização. A produção oral antecede a alfabetização, a leitura propriamente dita. Por isso que eu falo que não existe sair do 0 uma criança. A criança não sai do 0. Ela já tem um caminho percorrido com você desde que nasceu, né? E quando a gente começa as atividades que eu tenho proposto aqui para vocês, essa semana inteira, né? A gente colocou semana passada inteirinha, tá todo dia com atividade. Essas atividades todas que a gente está passando, para quê, gente? Para que você perceba o quanto a criança vai avançando através de brincadeiras, através de uma atividade aqui, outra ali. Então, nós vamos derrubando todo esse conceito de que para alfabetizar eu fico ensinando o abecedário, que para alfabetizar eu preciso de uma cartilha, comprar aquelas cartilhas antigas ultrapassadas que ainda são vendidas, deveria ser colocado em biblioteca do passado, a Caminho Suave, outras cartilhas. Você até compra, não é por mal, mas é porque você não tem conhecimento que aquele texto pobre de conteúdo, pobre de cultura da criança, está simplesmente fazendo um trabalho de uso excessivo de uma memória que decora, leva a criança a decorar, quando ela tem que copiar 10 linhas de A, E, I, O, U. Ela tem que decorar aquilo para aprender? Não, não é assim. Ela tem que ter um entendimento. Isto aqui é uma vaca? Ah, vaca é esse animal. Vaca é um animal que dá o leite. Vaca é um animal que tem o bezerrinho, mama na tetinha da vaca. Tem toda uma história para ela conhecer a vaca. Quando você escreve a palavra vaca e mostra para ela, aqui está escrito vaca, na hora ela pensa num animal que você conversou com ela. Na hora ela pensa isso. Não vai pensar no V-A-C-A. Não é? Pensa você aí, vou falar um animal aqui. Tigre. Você pensou no T-I-G-R-E? Não. Você deve ter pensado no tigre. No tigre que talvez você nunca viu ou que você tenha visto num livro ou na televisão. Assim é a criança, ela pensa de acordo com as experiências dela. Ela vai pensar e vai dizer, vai aumentar o repertório oral a partir das experiências dela. Por isso que eu garanto que ler e escrever todo mundo vai saber. Todo mundo pode saber ler e escrever, desde que ele seja ensinado corretamente.
desde que seja lhe dado a oportunidade de se expressar, de pensar, de falar o que ele pensa, de trocar ideia com alguém, de produção oral, para depois ir para a produção escrita e artística também, como nós vimos no desenho da Isabela. Tá certo? Então é isso, gente. Ler e escrever não é um processo que acontece da noite para o dia. Não dá para eu dizer, então, vou tirar seu filho aqui do zero e vou para lá. Nós vamos fazer a maratona semana que vem. Vou aproveitar aqui a convidar vocês. Quem ainda não se inscreveu na maratona, tem o link aqui no nosso comentário. Pode colocar aí, clica aí e se inscreve lá. É gratuito. 5 aulas gratuitas. E eu não vou considerar que você está chegando na maratona zerada. Não. Você está chegando e aprendendo aquelas 5 aulas, você colocando em prática, cada criança vai responder de um jeito. Mas todas vão avançar. Todas vão avançar. Do ponto em que estavam, elas vão avançar. Vamos supor que o caminho para a alfabetização fosse do número 1 a 10. Aí eu encontro uma criança que está no número 2, outra que está no número 5, outra no número 7. Aí vocês entram na maratona. Eu vou dar 5 aulas e todas vão avançar. Por quê? A hora que eu aplico a atividade com a criança, eu parto do caminho que ela está, do ponto que ela está. Aí ela vai avançar. Quem estava no 2 vai vir até o 5, talvez com 5 aulas, ou vem até o 7. Quem estava no 7 vai vir até o 10. Enfim, aqui eu fiz só um exemplo de números aqui, para vocês entenderem que cada criança tem o seu estágio de desenvolvimento, o seu ponto de desenvolvimento, e nós respeitamos isso. Eu respeito muito as características de cada idade. Então, quando a gente vai pensar uma maratona, gente, e olha, eu digo para vocês, foi bastante estudo. Foi muito estudo. Eu e minha equipe, a gente sentar, estudar, vamos pensar o que é o melhor, é isso, é aquilo. Então, nós fizemos um intensivão, 5 aulas sequenciais para que você veja em uma semana ali, em 5 dias, um avanço na criança. Você vai ajudar a sua criança a avançar. Por isso eu homenageio você, mamãe, hoje, porque as mães estão conseguindo isso. São várias mães, não é uma só, são várias mães que a gente percebe avançando nessa direção. E isso me dá um orgulho danado, que eu estava contando que hoje na hora do almoço eu até já me emocionei, já até chorei de emoção, chorei feliz. Já viram? Já chorou de felicidade? É muito gostoso. Chorei feliz ao ler vários grupos dos cursos que a gente tem, e as mães agradecendo ali e sendo tão simpáticas comigo, tão humildes, dizendo que aprenderam, que estão aprendendo e agradecendo. Então, eu agradeço vocês, mães, de terem se deixado, se doado para aprender e aplicado com a criança. Porque elas só ficam nesse sentimento de gratidão, nessa vontade gostosa de continuar fazendo, porque elas estão pondo em prática. E quando põe em prática, vê o olho da criança brilhar, aí é uma delícia, não tem volta. Isso não tem volta, tá certo? Deixa eu ver quem está aqui, se tem pergunta. Ah, que legal, Jamiles também, parabéns pelo seu dia, obrigada. O Ari está aqui, boa tarde, meu neto não gosta de desenhar. Quando desenha é com lápis colorido, para não pedir para ele pintar. Olha que esperto, não, Ares? E falando em desenho, eu vou dar uma atividade agora para vocês com um desenho. Acho que eu falei muito rápido, né? Secou a boca. Então, assim, quando eu penso em estimular a leitura e a escrita da criança, eu posso partir de alguma coisa que ela faça e que ela goste muito. Pode ser a partir de um jogo, pode ser a partir de um brinquedo. E eu vou dar uma ideia a partir do desenho, tá? Então, você pede para a criança fazer um desenho. Senta com ela, dá folha de papel, olha como
em branco. Nada de papel para ela desenhar já com o desenho pronto. Aqueles desenhos prontos que vêm não tem a criação feita pela criança. Você pega um desenho pronto desses livrinhos para pintar, ele já está rabiscado pelo autor, já tem um desenho pensado por outra pessoa. Não, a atividade que eu quero propor é que você estimule a criatividade da criança. Então, você vai dar uma folha em branco. Senta com ela, pega uma para você também. Vamos brincar de desenhar? O que nós vamos desenhar? Vamos desenhar qualquer coisa que você pensar. Tem criança que não gosta de desenhar, que nem a Waris falou aqui pra gente, né? Que o neto dela não gosta de desenhar. O meu neto também não gosta de desenhar. Aliás, as crianças atualmente, eu percebo desenhando com poucos detalhes, sabe? Eu sou pesquisadora do desenho, tenho desenhos, pesquiso desenho há 38 anos, desenho de crianças, e vai passando décadas e décadas e algumas crianças as crianças atualmente eu percebo rejeitando mais a arte. Por que isso? Ela tem tudo muito pronto, ela pega muita coisa pronta e muita tela, onde tem desenhos prontos e ela já vê muita coisa. Então, quando é para ela criar o próprio desenho, ela tem dificuldade. E pela dificuldade, ela rejeita continuar. Então, tem algumas coisas que facilitam esse processo. Tá? Uma das coisas é fazer até o que a Waris falou, pode dar as canetinhas para a criança. Canetinha, ela já é colorida, então ela não vai ter que ficar, ou lápis de cor, para ela não ficar pintando tanto, ela já se satisfaz com a cor de canetinha. Mas eu ainda defendo o estímulo ao giz de cera, o giz grosso, que ele com a base grossa, ele ajuda a criança a se satisfazer mais com a atividade, com o papel. Então você senta com ela e vamos brincar de desenhar. O que nós vamos desenhar? Se não sair nada, você começa a dar ideia para a criança. Vamos desenhar um super-herói que você gosta? Um super-herói, qual você gosta? Aqui tem um desenho de uma criança que fez vários super-heróis. Ó, a capa do super-herói dele, que gostoso. Aqui é outro, aqui é outro. E pintado, a cor não importa. O que importa é que ele coloque a forma, que ele estimule, que ele crie algo ali. Se ele não faz todos no chão, não importa. O que importa é que ele coloque elementos no desenho. Podemos estimular que tenha o céu, aqui no caso tem um sol, que tenha o céu e que tenha o chão, tá? Mas nós não precisamos nos apegar a ser um desenho completo, principalmente na idade de 4, 5 anos, 6 anos. Aí você vai estimular a criança que surja alguma coisa. Então comece com um tema. Vamos desenhar super-heróis? Se ela falar, não sei, desenha você, comece para provocar a imitação. Faz uma bolinha para ser a cabeça e fala para ela, faça uma bolinha, você sabe, faça uma cabeça. Aí faça um retângulo para ser o corpo ou um quadrado. Aí vamos fazer mais um retângulo menor para ser o braço, para ser as pernas. Você ditando as figuras geométricas, você consegue já montar uma figura humana com a criança. Monta com ela e daí você pede para ela, pega o giz agora, vamos passar o chão, vamos fazer o olho, vamos fazer aqui. O que pode ter do lado desse super-herói? Aqui nesse caso tinha uma flor, aqui bem grande. Podemos fazer uma flor? Como que faz uma flor? Ah, já sei, vou tentar fazer uma. Vê se você consegue também. Vocês dois juntos conseguem terminar algum desenho. Pronto, se conseguiu, parabéns! Só essa expressão de um desenho, que o desenho está comunicando também. Vamos lembrar que todo registro comunica alguma coisa. Então, esse desenho está fazendo uma informação. E a escrita também.
Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma outra folha e vai agora registrar uma história do desenho da criança. Olha que bacana, gente! Então, você mostra o desenho dela e fala, vamos inventar uma história juntos? Quem é esse personagem? O que ele pode fazer? Ele é forte? Ele é fraco? Você sempre dá duas opções para a criança ter que responder pelo menos uma. Se não está saindo nada. Se tiver saindo, a criança que é bastante falante, ela vai começar já a falar algo sobre o desenho, vai contar uma história e você começa, pega uma outra folha, não vai escrever em cima do desenho da criança. O desenho da criança é uma arte, tem que ser respeitada, não pode ninguém escrever. Vamos deixar a arte ser arte. Pega uma outra folha e você começa a escrever. De preferência, se você tiver facilidade, a escrever com letra de forma de caixa alta, tá? Letra de forma maiúscula. Começa a história. Era uma vez um super-herói, era o super-homem, ele era muito forte, ele caminhava, ele salvava as pessoas. Tenta escrever com letra de forma. Se a criança é muito falante, vai contar muita coisa e não vai esperar você escrever, então escreva com letra de mão mesmo, bem rápido, só para você conseguir fazer um registro, depois você passa limpa a história para ler com ele em letra de forma. E aí aproveite e tira dali o nome de algumas coisas que surgiram na história, como por exemplo, super-homem. Surgiu ali um animal, tira o nome do animal, uma flor, os substantivos que tiverem nessa história. Tá? E aí faz essa palavra maior. Então surgiu lá super-homem, né? Então você vai escrever depois num outro papel para ler com a criança uma parte da história, uma parte de personagens que tinha na história com ele. Super-homem, então surgiu ali no meio da história, então você reproduz grande para que você mostre para a criança, olha, vamos pegar alguns personagens, eu vou destacar aqui com você. Aqui está escrito super, aqui está escrito homem, tá? Feito isso, você selecionou algumas palavras, aí faz o reconto da história. Aquela história que você tinha escrito, agora você reconta, mas você vai usar das palavras destaque com ela. Toda vez que ela falar, e aí veio o super-homem, você pega essa, você recorta aqui, né? Pega essa tarjeta com a palavra super-homem. No meio da história, apareceu outra, você faz outra tarjetinha, recorta assim, para contar a história com essas tarjetas. É uma atividade gostosa que leva a criança a valorizar a arte, querer desenhar mais, porque a arte virou uma história que está toda escrita e da história você destacou palavrinhas e depois recontou a história. Depois pode, num outro dia, redesenhar a história. Garanto que vai sair um desenho bem diferente e mais rico de detalhes. Aí você vê a evolução do desenho. No desenho inicial, que precisou você provocar, você estimular, você dizer como faz, você fazer junto, depois um desenho que ele mesmo já pensou, porque ele vivenciou a história e agora ele vivenciou com você e vai conseguir fazer. Atividade com desenho é fantástica, porque você está estimulando uma comunicação de uma forma artística e está alfabetizando também, sem que a criança nem perceba que você está fazendo algo tão interessante para ela.